Fala pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha de fisiologia respiratória. Eu sou o José Eduardo, mentor do Propofando. Espero que vocês gostem. Fala pessoal, tudo bem? Vamos fazer uma aulinha aqui sobre fisiologia respiratória, continuando a nossa primeira aula que a gente fez de introdução lá atrás, que vocês podem achar no nosso blog aí, no nosso YouTube também. Então vamos lá, sobre regulação da respiração. Então nesses desenhos a gente vê um encéfalo, um tronco encefálico e uma medula, uma caixa torácica, talvez um pedaço de um coração ali e o resto não dá para entender. Talvez uma musculatura esquelética também. Mas desenhando, aumentando esses desenhos, a gente consegue entender um pouquinho melhor. Vamos lá. Então tá, a gente tem aqui um desenho de um encéfalo, né? O cérebro, o cerebelo, o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, certo? Então vamos lá. O que a gente vai falar sobre isso aí? E ali a gente também vê uma secção da nossa medula. Então a gente tem aqui em verde um centro que é extremamente importante na regulação da respiração. Também temos um outro centro, um pouco abaixo em ponte, em mesencéfalo em ponte, extremamente importante também. Além disso, a gente tem mais 3 centros um pouco mais baixo em região de bulbo. Então vamos lá, vamos aproximar um pouquinho para a gente explicar sobre esses centros. Então vamos lá. Na região de mesencéfalo, já em quase ponte posterior lateral, nós temos o centro pneumotáxico, que ele é um núcleo parabraquial. Ele é fundamental no nosso centro de regulação respiratória. Além dele, também temos o centro apnêutico. Cuidado com o nome, a gente acha que apnêutico tem a ver com a apneia, na verdade é o contrário. Né? O apnêutico tem a ver com a nossa possibilidade de puxar fundo a respiração e segurar essa respiração. Além disso, nós temos quimioreceptores centrais, né, receptores. Nós temos o grupo dorsal de respiração, que é no núcleo do trato solitário. E nós temos o grupo ventral respiratório também, na região de bulbo. Isso tudo mostra pra gente que a gente tem uma ligação extremamente importante de feedback central em relação à nossa respiração, que a gente considera o complexo pré-Botzinger, que é como se fosse um marca-passo respiratório que temos, que mantém uma frequência respiratória entre 12 e 16. Ou seja, a gente consegue inspirar ou ficar em apneia por um período, mas logo depois, que a gente vai explicar para frente aqui, a gente não consegue mais e normalmente nosso marca-passo respiratório funciona tentando manter um nível de 12 a 16 de frequência respiratória por minuto. Então, nosso centro pneumotáxico do núcleo parabraquial tem ligações com o grupo dorsal respiratório, com o grupo ventral respiratório. O nosso centro apnêutico tem ligação também com ambos. E nós temos também ligações do nosso centro quimioreceptor central, né, receptor, com o núcleo dorsal respiratório. Aqui nessa imagem a gente coloca a caixa torácica para começar a entender e explicar como funcionam essas ligações. Então, nós temos inervações saindo, né, lá do núcleo dorsal e do núcleo ventral, que vão passar pelo corno anterior da medula, que vão nos entregar a nível de músculos intercostais e diafragma, os nervos em T1 e T10 para o diafragma, né, no caso o nervo frênico, de C3 a C5, o nervo frênico, e os músculos intercostais de T1 a T11. O que vai afetar essa regulação? Então vamos lá, o paciente com hipercapnia. O que é hipercapnia? Nós temos uma alta concentração de CO2 no nosso corpo. Então vamos lá, vocês podem ver aqui do lado que colocamos uma barreira hematoencefálica e o líquido cefalorraquidiano. Então, nessas regiões, a gente vai ter um aumento de PCO2, certo? Com o aumento de PCO2, na barreira hematoencefálica, a gente vai ter uma absorção maior de CO2, que esse CO2, em contato com água, ele vai, a partir da anidrase carbônica, se transformar em bicarbonato e H+. Então, esse H+ em excesso, pelo aumento da PCO2, vai dar um gatilho de feedback positivo para esse centro respiratório. Né? O quimioreceptor central, localizado no tronco cefálico, vai dar engate para aumento da nossa frequência respiratória por contração dos músculos intercostais e diafragma. Então,
fazendo um aumento desse feedback e, posteriormente, causando descarga nervosa, fazendo contração dos músculos intercostais, diafragma, aumentando o volume respiratório, de frequência respiratória e volume corrente, fazendo hiperventilação por aumento dos dois, volume corrente e frequência respiratória. Isso vai fazer com que ocorra uma maior saída de CO2, como a gente pode ver aqui. Uma maior saída de CO2 vai causar uma maior entrada de oxigênio. Vamos lá agora no oposto, tá? Então a gente tem um quadro de hipocapnia. Então tudo aquilo que a gente havia deixado aqui relacionado à hipercapnia, que seria o quê? Aumento do CO2, fazendo com que ocorresse maior formação de bicarbonato em H+, isso aqui vai ter um feedback negativo, fazendo com que não ocorra mais todo esse desencadeamento. Também associado ao centro pneumotáxico e centro apnêutico. Agora a gente vai para uma outra parte. O que seria isso? Então aqui a gente teria o coração esquerdo, né? A aorta, a artéria inominada, as carótidas. Aqui a gente teria um centro periférico de recepção. Como assim, Zé Eduardo? O que seria isso? Então seriam nossos corpos carotídeos. Então isso aqui é um corpo carotídeo. Isso aqui é um corpo aórtico, ok? Corpo carotídeo, corpo aórtico. Esses corpos aórticos carotídeos estão desenhados aqui, ok? Então vamos lá. Os quimioreceptores periféricos são fundamentais também nessa regulação da respiração. Vamos lá. Então os quimioreceptores periféricos podem ser ativados como com uma PO2 menor que 60 mg de mercúrio, um aumento de PCO2 em 30% ou um pH com uma acidose metabólica, formação de corpos cetônicos ou ácido lático. Então vamos lá, nós temos aqui então o quimioreceptor periférico, ele tem no seu interior células de suporte, que a gente considera células tipo 2, e células glomerais, que a gente considera como células tipo 1. Elas são liberadoras de dopamina, então assim, aqui a gente tem vesículas com liberação de dopamina. Então vamos lá, um oxigênio menor que 60 mg de mercúrio, né? Uma concentração baixa de oxigênio, vai fazer com que ocorra uma liberação, né? uma alteração da conformação de potássio e cálcio, fazendo com que ocorra liberação de dopamina, para fazer com que ocorra uma descarga, né? Por esses quimioreceptores, fazendo uma ligação desses corpos carotídicos e corpos aórticos com os nossos centros a partir do nervo glossofaríngeo 9 e o nervo vago 10 para os centros respiratórios centrais e fazendo todo aquele feedback que a gente já falou agora há pouco. Agora vamos lá. Além disso, a gente tem também alguns receptores de estiramento em brônquio e em pleura. A musculatura lisa brônquica, né, bronquiolar, e a pleurovisceral. Esses receptores de estiramento, vamos supor, se a gente tiver um aumento exagerado, com volume corrente acima de 800 ml, o que vai acontecer? Falando de outro lado da regulação, por esses receptores de estiramento, a partir do nervo vago, nós vamos ter aqui o reflexo de Ehrenbauer, que vai fazer com que ocorra uma inibição dessa inspiração. Além disso, se nós tivermos irritação, temos receptores para irritação também. Vamos supor que a gente tem uma irritação brônquica, vamos supor que a gente tenha um aumento de espessura de alvéolo por secreção, no caso de um edema pulmonar ou pneumonia. Isso vai desencadear, a partir do nervo vago, o reflexo também de tosse, que regula também a nossa respiração. Aqui nós temos o desenho associado com o nosso sistema nervoso central de uma musculatura esquelética. Então, sempre que entramos em movimento, essa musculatura também vai desencadear um estímulo ascendente anterior, causando um feedback positivo em todo o centro respiratório. Isso no caso de causando, nesse sentido, uma hiperpneia. Por isso, quando fazemos um movimento, atividade física, nós vamos ter uma hiperpneia associada. Então aqui agora, para a gente falar mais uma parte final e finalizar essa aula, aqui a gente divide o nosso encéfalo na parte motora primária, córtex motor primário, temos aqui também o hipotálamo e temos aqui também o córtex pré-motor. E temos aqui também o nosso sistema límbico. Então, no nosso córtex motor primário e no córtex pré-motor nós temos movimentos voluntários. Os nossos movimentos voluntários também vão ter uma ligação direta com os centros respiratórios, causando um feedback positivo para aumento da nossa estímulo respiratório. As temperaturas extremas vão causar no hipotálamo também alterações, fazendo com que ocorra também um feedback positivo nesse centro.
E as nossas emoções e sustos também vão causar na gente um aumento das respostas ventilatórias. Ok? Valeu, pessoal. Um abraço.